Namastê! É um prazer estar aqui mais uma vez para esse ao vivo no Insta. O nosso tema de hoje é o não julgamento. O que nós temos que pensar quando nós falamos em julgamento? O que está por trás de um julgamento, muitas vezes, que nós fazemos de uma situação, de uma pessoa? E se nós analisarmos, nós utilizamos a nossa medida, aquilo que nós acreditamos que seja o melhor, como se fosse uma tabela de comportamentos adequados. Então é muito comum, ao nos depararmos com alguém diferente na sua maneira de se comportar ou na maneira de pensar, nós acabamos julgando aquilo ou errado ou inadequado. Então, será que a gente está preparado para não ficar julgando as pessoas? Será que nós estamos analisando se nós estamos fazendo... Oi, Berê, tudo bom? Aqui, ó, nosso assunto de hoje é o não julgamento. Fico muito feliz com a sua presença aqui. Vamos lá. O que seria esse não julgamento? É o cuidado que nós temos que ter no nosso dia a dia para não julgar pessoas e situações. E por que a gente acaba julgando? Porque justamente a gente tem aqui uma medida pessoal daquilo que nós acreditamos que seja o melhor, que seja o adequado, e aí se alguém não se comporta exatamente com a nossa expectativa, aquilo que a gente espera que a pessoa seja, então aí a gente acaba julgando aquela pessoa como uma pessoa que não age corretamente, ou pelo menos ela não está agindo adequadamente com o nosso padrão de comportamento. Então, se a pessoa é muito expansiva, a gente é mais retraído, então fala, nossa, a pessoa quer aparecer, né? Ou ao contrário, a pessoa que é mais extrovertida tem uma facilidade, uma habilidade para falar em público e com as outras pessoas, ela acaba achando o retraído, aquele lá é um metido, nunca participa, não quer saber. Então a gente acaba usando as nossas medidas para julgar as pessoas. E esse julgamento, ele começa inclusive com as pessoas, com os nossos relacionamentos. Boa noite, Rodrigo, tudo bem? Bem-vindo! A gente acaba julgando. Então, por exemplo, quem que a gente julga? Os nossos pais, por exemplo. A gente pega lá a nossa tabelinha, como se fosse uma listinha. Qual que seria o modelo ideal de pai? Um pai amoroso, um pai presente, um pai que me apoia nisso, que faria aquilo. O que a gente pega? A gente pega uma lista de qualidades que a gente acha que o pai teria que ter. Ou a mesma coisa, uma mãe. Uma mãe boa seria uma mãe que faz isso, aquilo, que é amorosa, que compreende, que ajuda, E a gente faz ali uma lista enorme do que nós queremos. De como a gente gostaria que fosse. E nesse momento, se alguém, seja o nosso pai, a nossa mãe, um irmão, um cunhado, um filho, qualquer pessoa, um amigo até, se ele não corresponder às nossas expectativas, nós julgamos. Então, o meu pai ou minha mãe não são tão bons assim. Esse amigo, ele não é tão bom assim. O meu irmão ou a minha irmã, o meu filho, não são tão bons assim. Por quê? Porque eu gostaria que eles fossem assim, assado, e lá vai. Nós vamos fazendo uma lista dos nossos, muitas vezes, não é nem dos nossos conceitos, dos nossos valores, mas dos nossos caprichos pessoais. Então, será que a gente passa a olhar o outro e o mundo de acordo apenas com a nossa percepção, com a nossa ótica? Bem-vindo! O nosso assunto hoje é o não julgamento, para aqueles que estão entrando agora. Então, será que eu cobro do outro aquilo que eu gostaria para que, inclusive, não me desse tanto trabalho assim? Porque fica tão mais fácil tratar com uma pessoa, conviver com uma pessoa que faz só aquilo que a gente acha certo ou gostaria que essa pessoa fizesse. Aí ficaria tudo muito simples. Mas a questão é que a vida não é assim.
Nós temos que aprender a desenvolver uma habilidade de tratar as questões que não vão de encontro com as nossas expectativas. Então, querer tabelar as pessoas, trazer uma listinha do comportamento, na verdade, é até uma imaturidade da nossa parte de querer que a pessoa seja exatamente aquilo que a gente gostaria. Denota também uma personalidade controladora da nossa parte. Porque tudo aquilo que sai daquilo que a gente gostaria ou planejou, foge o nosso controle, nós nos perdemos. E é por isso que muitas vezes nós nos irritamos quando alguém age fora daquilo que nós chamamos do comportamento ideal que nós julgamos ser o melhor para nós. Mas para aquela pessoa não é. Ela aprendeu diferente, ela se desenvolveu em outro ambiente, ela tem a personalidade dela e não a nossa. Então, voltando ao assunto de pai e de mãe, por exemplo, a gente até gostaria que eles agissem diferente, porque a gente não para analisar como é que foi a infância dos nossos pais. Nós não sabemos as dificuldades que eles enfrentaram, muitas vezes, na infância. Nós sabemos alguma coisinha ou outra. Às vezes nos escapa as dificuldades que os nossos irmãos, que cresceram conosco, passaram. Nós não sabemos, às vezes, o que aconteceu com aquela pessoa durante o desenrolar do dia dela, durante a formação de caráter, durante a educação toda que ela recebeu. Mas nós estamos ali com o nosso julgamento. Certo, errado, bom, mal. E o que acontece? Quanto mais nós julgamos, mais infelizes nós ficamos. Por quê? Porque vamos viver desagradados. Ao passo que nós vamos desenvolvendo a habilidade de não julgar, mas de aceitar a pessoa como ela é, nós teremos menos risco de brigar com pessoas e depois ter que perdoar ou ser perdoado. Nós seremos pessoas mais amáveis conosco e com os outros. Haverão maiores chances de bons relacionamentos. E quando eu falo em relacionamento, eu estou dizendo em todos os aspectos. Os relacionamentos na família, relacionamento no trabalho, relacionamento social. Nós vamos ficando, inclusive, mais equilibrados, mais centrados, porque nós passamos a compreender que cada pessoa tem a sua maneira de ser e que nem todos estão olhando para a mesma perspectiva ou com a mesma ótica de uma solução. E isso ajuda, o não julgamento também ajuda a gente a ouvir mais. Isso acrescenta na nossa vida, porque a partir do momento que não julgamos, nós não nos colocamos na posição de o sabe tudo. Porque aquele que acha que sabe tudo, já está com o seu copinho do conhecimento lotado, acha que não tem que aprender mais nada, para de escutar e deixa de aprender. E quando nós julgamos o outro com uma posição, não, você está errado, eu é que estou certa, o que nós estamos fazendo? Não estamos nem nos dando a oportunidade de ouvir e aprender. A gente sempre tem algo a ensinar e a aprender. E se nós pararmos um pouquinho para ouvir, nós seremos acrescentados. São as diferenças que acrescentam. Porque se eu estiver cercada de pessoas que sabem tanto quanto eu ou a mesma coisa que eu não vou aprender mais nada e eu não vou ter nem oportunidade de ensinar um pouquinho daquilo que eu sei. Então é muito importante que haja uma troca, ainda que a gente não concorde com aquele ponto de vista. Mas o mínimo que a gente vai fazer é aprender que existem outros pontos de vista. E aprender... Oi, minha querida Ana Missíssima, amo você, que saudades! Beijo grande, querida, prazer enorme de tê-la aqui.
Beijo grande, coração para você também. Então, se nós fizermos isso, nós estaremos nos oportunizando cada vez mais. E o não julgamento, ele faz a gente crescer. Por quê? Porque a hora que você compreende que as pessoas, elas têm as suas próprias fases, elas têm o direito às suas vontades, a sua maneira de agir, o seu tempo para agir diferente do nosso, nós paramos um pouquinho de nos irritarmos tanto. Nós ficamos mais serenos. Ficamos mais felizes, porque há uma compreensão da nossa parte de que o mundo não é como a gente quer que seja. Não é com o nosso capricho interior de que tem que ser na hora que eu quero, do jeito que eu quero. E aí a gente deixa de ser tão imaturo emocionalmente. Nós, inclusive, temos a oportunidade de sermos pessoas de atitude, não de reação. Porque a atitude é aquela que você toma de acordo com aquilo que você acredita ser o melhor. E o ser de reação, ele na verdade, ele acaba sendo aquela pessoa que ele só vai retribuir aquilo que oferecerem para ele. Então ele vai entregar na mão do outro o seu próprio destino, a sua vida, os seus momentos que poderiam às vezes ser agradáveis, mas ele foi desagradado, ele fica completamente contrariado e ele vai, revida e desagrada. E aí fica esse jogo de empurra. Agora, se a gente realmente tem uma consciência de ser um ser de atitude, ou seja, haja o que houver, eu sou eu tenho consciência daquilo que eu quero, eu tenho uma clareza daquilo que eu sou, e a minha postura continua íntegra com os meus valores. Então, o que acontece? Eu não julgo e eu vivo de uma maneira livre, porque eu passo a ser dona da minha emoção. Eu passo a ser dona do meu destino. Então, eu não fico na dependência, eu vou ficar feliz se não chover, eu vou ficar feliz se sair sol, eu vou ficar feliz se a pessoa me tratar bem. Eu vou ser mais feliz se eu sair no trânsito e ninguém passar na minha frente desavisadamente ou no sinal vermelho ou me trancar. Eu não posso permitir que o outro seja o dono do meu destino. Mas eu sou só capaz disso se eu não julgar as pessoas e as situações. E se eu for um ser proativo com a minha própria intenção pessoal de ter a minha vida nas minhas rédeas, no meu comando, pela minha escolha e não pela escolha do externo. Então, a hora que eu estou julgando, eu não gosto de tal pessoa, ou eu queria ter uma pessoa do meu lado, seja um companheiro, o pai, o irmão, o cunhado, o filho, assim, assado, eu estou decretando a minha infelicidade. Eu estou colocando ali naquela minha listinha engessada a oportunidade de aprender com as diferenças. Eu estou taxando modelos de comportamento que, na verdade, eu sequer sei se as minhas vontades, os meus valores é que estão corretos. Mas eu acho que os meus estão corretos, então eu quero que a pessoa se amolde de acordo com aquilo que eu acredito ser o melhor. E aí é claro que o dia não fica tão bom assim. Por quê? Porque nós não vamos ser agradados 24 horas por dia, nem pelo tempo, nem pelas pessoas, porque somos diferentes. E às vezes esse julgamento que nós fazemos, na verdade, nos antecipamos até de um julgamento, por quê? Porque a gente já taxou ali a pessoa, essa é uma chata, ou esse é um chato. E aí a pessoa se aproxima, vai conversar, poderia ser um assunto até interessante, mas como eu já tabelei, taxei a pessoa como chata ou chato, eu não vou me dar a chance de ouvir, de me acrescentar, de exercitar a minha paciência muitas vezes, por ouvir coisas que realmente não condizem com a minha vontade de ouvir,
com os meus valores, com aquilo que eu estou proposta. Então, é uma reflexão que a gente tem que fazer. O não julgamento. Porque se a pessoa está agindo daquela maneira, ela, no seu íntimo, no seu interior, ela tem a razão dela. Se ela está correta ou não está correta, não cabe a mim esse julgamento. Cabe a mim a compreensão de que ela pensa daquela maneira, de que aquela atitude é a que ela é capaz de oferecer. E com isso, eu paro de comprar problemas, eu paro de comprar conflitos, porque muitas pessoas, quando elas não estão bem, elas querem jogar os conflitos dela para nós resolvermos. Então a pessoa vem e agride, ou fala algo que ela sabe que você vai ficar triste, ou vai ficar perplexa, e ela vem e joga. Por quê? Porque ela não está conseguindo conter os seus próprios problemas. Não está sabendo trabalhar o seu conflito interior. Então ela vem e joga. E aí, se a gente está desavisado, disperso, né, desatento, não sei o que eu quero para minha vida, acordo e vou na onda do dia e não paro para fazer uma reflexão, como é que vai ser o meu dia? Eu é que vou reger tudo aquilo que eu quero viver. Eu é que vou dar conta de tudo aquilo que eu quero vivenciar hoje, não importando se o tempo está ruim, se as pessoas estão azedas, sei lá o que for. O que é que acontece quando alguém joga um monte de conflito para eu resolver? E se eu estiver desavisada, eu vou lá e compro o problema, o conflito. Ou seja, eu fico atordoada com o que aconteceu, fico magoada, fico triste, fico irritada, brava. E o que é? Cláudia, meu amor, que prazer imenso vê-la aqui. Beijo, querida, beijo a todos vocês, Marinês, Ana, todo mundo que está aqui me assistindo. Então, o que acontece? Quando nós não julgamos e a pessoa chega para despejar os conflitos pessoais dela, e eu estou atenta com aquilo que eu sou, com aquilo que eu quero para a minha vida, com aquilo que eu me determinei neste dia, eu não vou comprar aquela história. Beijos, linda! Eu não vou comprar aquela história para mim. Não vai servir. É outro número de roupa. Eu vou agradecer, mas eu não vou pegar aquilo na minha mão e não vou trazer para as minhas emoções, para o meu coração. Eu vou continuar pacificada, do mesmo jeito que eu estava pacificada, porque assim eu escolhi viver aquele dia, vivenciar a minha vida. Por isso que é muito importante a gente tomar a rédea da nossa vida, ou seja, nos empoderarmos de nós mesmos. É muito importante a gente ter consciência de quem a gente é, de quem a gente quer se tornar, aquilo que a gente se propôs de modificação, aquilo que a gente quer fazer para crescer como ser humano. Eu sei que nós temos muita coisa a trabalhar e parar para reparar no não julgamento é algo magnífico, é algo que engrandece a nossa alma, que nos torna pessoas mais leves, mais felizes, porque nós passaremos a compreender e a compreensão nos liberta. É isso que nós precisamos ter consciência em nós. Porque se nós estamos nos irritando, se nós estamos impacientes, se nós estamos nos entristecendo, se algo está indo mal, é porque nós não estamos com a clareza absoluta do que queremos para nós mesmos. Nós não estamos resolvendo os nossos conflitos. Nós estamos, na verdade, jogando eles para debaixo do tapete, para não ter que olhar e falar, tenho que resolver. Renata, meu amor, beijo enorme. Prazer de tê-la aqui conosco. O assunto de hoje, para aqueles que estão chegando, é o não julgamento, que na verdade é uma chave da libertação. Então, quando nós paramos de rotular comportamentos, certo e errado, né? Paramos
com esta situação, a gente tem que lembrar que entre essa dualidade do bom, do ruim, do certo, do errado, que entre estas duas situações, entre o 8 e o 80, existe o 8,000001, 8,002 e assim vai até chegar no 80. Wilber, meu amor, prazer imenso em vê-lo. Beijo grande para você, manda um beijo para Fer. Então, o que a gente precisa parar? De fazer o quê? Tudo muito rigoroso. Se nós observarmos, nós somos muito rigorosos. E isso começa por nós. Muita autoexigência. E aquele que é muito autoexigente, ele acaba se flagelando. Mas não para por aí. Ele acaba, beijo meu amor, beijo Wilber. E aí ele acaba cobrando do outro. E esta cobrança é o controle, esta cobrança é essa listinha que nós fazemos de comportamento que a gente acha que as pessoas têm que ser a nossa maneira, da maneira que a gente acha e acredita que é o certo. Mas nós não somos os donos da verdade, nós apenas conhecemos as nossas versões, aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós nos desenvolvemos, que temos habilidade. Então nós vamos poder olhar para o outro com a nossa medida. E se nós percebemos que a nossa medida não é a verdade absoluta, mas ela é uma verdade relativa, nós relaxamos e ficamos mais tranquilos. É o tal do no stress. Não importa o que está acontecendo. O que nós estamos fazendo é experienciamos a vida. E não existe certo ou errado. O que existe são aprendizados. Ai, muito bom! Manda beijo pra Fer, eu espero depois ela me assistir aqui, que ela tá no plantão. Tô entendendo aí, vocês dois, lindos da minha vida, meus sobrinhos, Wilber e Fernanda. Vamos lá, Jana, querida, você aqui. Gente, a hora que esse ao vivo terminar, aguardem uns instantes que logo ficará disponível por 24 horas para vocês assistirem. O assunto de hoje é não julgamento, para a gente aprender a não taxar e não rotular, né, padrões de comportamento e aprender a ter convivências com maior flexibilidade, maior leveza, porque se há uma coisa que a vida nos oferece é oportunidade para felicidade. Ninguém nasceu para se amargurar, para sofrer, para se descabelar. O que a vida oferece são experiências para a gente crescer. E o que importa são as nossas percepções e a maneira que nós enfrentamos cada situação que nos acontece. Vem o susto, a gente dá uma baqueada, levanta e sai andando de novo. Essa é a proposta. Então eu gostaria que ficasse aqui essa reflexão do não julgamento. A gente não tem que cobrar do outro uma postura que nós gostaríamos que o outro nos fizesse, nos apresentasse para alimentar o nosso ego, o nosso capricho. E todos nós estamos no mesmo barco, estamos na vida para experienciar, aprender, nos desenvolver, crescer, amadurecer e para isso a necessidade de menos julgamento, até que um dia a gente possa dizer: opa, eu não julgo mais. Tarefa muito difícil, mas uma tarefa brilhante, que nós devemos nos dar a chance, a oportunidade e nos empenharmos nesta percepção de que cada um tem a sua própria história, a sua própria beleza e que nós podemos nos unir contribuindo uns com os outros nessa troca de conhecimento e nos colocarmos definitivamente naquela postura de que ainda não sei tudo. Eu quero aprender a ser mais leve e eu quero aprender com a contribuição dos outros. Vamos lá, Claudinha.
A Claudinha trouxe aqui, ó, o problema é a pressão no trabalho. Daí não tem como não vivenciar o que cobram. Então, Claudinha, esse é um assunto que dá aqui, ó, mais de hora de bate-papo. E o que nós temos que perceber é o seguinte: sempre nós sofreremos pressão. Essa pressão ela pode vir dentro do lar, ela pode ser no trabalho, da própria experiência que a vida nos oferece. Vem a pressão. E aí nós temos que ter realmente que saber o quê? Determinar na nossa cabeça o que é, como é que eu vou vivenciar, como é que eu vou enfrentar esta pressão sem permitir que o que está, que é externo, que está pro lado de fora, me afete, me desequilibre. E como é que eu posso fazer isso? É realmente tendo uma clareza daquilo que eu sou, de como eu vou me comportar mesmo diante da pressão. E nós temos que fazer uma outra avaliação. Vou dar uma entradinha no assunto e vou deixar anotado aí, Claudinha. Você pode até me mandar um WhatsApp para eu abordar esse assunto, que eu quero bastante sugestões aqui de vocês de assuntos a abordar. Nós temos que ter em mente que a pressão nada mais é do que uma força externa nos impulsionando adiante. Então, a nossa percepção ela é muito importante. Agora, qual é o outro lado da moeda? Será que nós estamos enfrentando esta pressão e ela é algo benéfico para a nossa vida? Ou será que nós estamos enfrentando esta pressão porque estamos nos auto-sabotando e nos mantendo num lugar, numa situação onde a vida está querendo nos empurrar adiante e nós estamos resistentes? Tipo, vai lá, Luísa, toma uma atitude, procura outra história, viva outra experiência, mas não se submeta. Então nós temos que avaliar e ter essa sensibilidade e essa sabedoria para discernir se estamos plantados no lugar correto ou se criamos raízes profundas de medo de ter que mudar, porque a vida ela é um eterno movimento e nós temos que promover a mudança de dentro para fora. Se nós ficamos resistentes à mudança, nós começamos a sofrer intempéries e pressões que vão nos abalando e vão mostrando cada vez mais que nós não estamos tomando uma atitude correta. Então, isso tem que ficar muito claro para nós. O que é que eu quero para mim? Por que é que eu estou aqui ainda me submetendo, se isso está fazendo o meu coração arder? Se isso está me tirando do centro, por que é que eu ainda estou aqui? Por que é que eu não dei o primeiro passo e não fiz um movimento a meu favor? Então, se isso está acontecendo, pergunte-se: qual é a primeira atitude que eu tenho que tomar para sair da situação que está fazendo o meu coração arder? Será que a gente está fazendo alguma atitude mesmo, tomando uma atitude? Ou será que a gente está acomodado porque está vendo ali inconscientemente? Às vezes a gente vê uma vantagem em ficar em vítima de uma situação e do destino. E a gente não toma uma atitude para sair, só fica ali reclamando. Porque foi o tema de anteontem. Reclamação ou gratidão. Às vezes a gente prefere reclamar para não ter que tomar uma atitude para agradecer. E a reclamação, ela é um hábito, um mau hábito instalado na nossa vida para que a gente se mantenha como vítima. Para que a gente fale: olha, coitadinha de mim, o que eu passo todos os dias, olhem para mim. E ao invés da gente ser o escritor da própria história, ter algo a acrescentar, algo animador, algo que nos alavanque, e quando nós estamos alavancados, animados, nós ajudamos as pessoas, nós contribuímos mais com todos que estão à nossa volta, nós contribuímos com a energia positiva do mundo.
Então é uma reflexão muito profunda. E eu te agradeço, Cláudia, minha amiga, por você ter trazido essa questão, que também é um gancho do não julgamento. Porque às vezes a gente julga que está no lugar errado ou que as pessoas que estão lá estão nos impingindo a algo doloroso, mas na verdade somos nós que criamos raízes profundas daquilo que nós não queremos enxergar e ver para fazermos em nós a mudança. E nós queremos que o outro mude. E nós queremos paz no lugar, porque nós não estamos em paz. Então nós atraímos estes conflitos. Olha só, a gente energia. E o nosso campo elétrico e eletromagnético, que é o que faz a troca, ele é um campo que justamente ele irmana de nós o que nós somos e o que sentimos. E o resultado do externo, quando vem, é para mostrar: olha o que você está sentindo a seu respeito, olha o que você está fazendo com você. Então não é castigo, é oportunidade de percepção. E aí o mundo vem e fala: oh, hello, Luísa, o que você está querendo fazer com isso? Você quer continuar aí, padecendo, ardendo? Ou você quer fazer um movimento, mudança e poder respirar? Então, antes de terminar esse ao vivo, eu vou ensinar um exercício para vocês que eu amo fazer. Faço lá nos grupos que fazem comigo as terapias em grupo e até no individual, que dá muito resultado, que simplesmente vamos nos sentar comodamente. Nós vamos inspirar bem profundamente, o máximo que a gente conseguir para preencher o pulmão. Aí nós vamos deixar a nossa boca entreaberta e nós vamos soprar o ar fazendo... Nesse, inspira, vamos inspirar comigo. Solte. Esse tipo de respiração faz com que a gente expanda a nossa essência e toque uma amplitude maior. É como se a gente saísse da caixinha onde nós estamos presos, sem entender e ver nada. Nós nos ampliamos e saímos para uma expansão, uma nova percepção, uma amplitude. Isso alivia. Isso faz com que a gente esvazie os conflitos, as preocupações, que na verdade são pré-ocupações. A gente se antecipa na ocupação. Ai, meu Deus, vai acontecer. Nem sabe se vai acontecer, mas a gente está lá ocupadíssimo. Então, o que a gente precisa fazer? Serenar, esvaziar e ampliar a nossa mente, a nossa alma, a nossa emoção, os nossos sentimentos, e a gente se expande. Quando a gente se expande através dessa respiração, inspira e solta, a nossa alma sai do limite do corpo e começa a perceber tudo à volta. Tudo fica mais claro, tudo fica mais óbvio e nós conseguimos dar os primeiros passos porque nós encontramos saídas e percebemos que tem caminhos por todos os lados. Para frente, para trás, na lateral, para cima, para baixo, para trás, tudo. Para onde você olhar tem um caminho diferente, tem uma saída. E você achava que não, que era aquela única saída, aquele único caminho que você faz todos os dias. Porque se você não está gostando do que está acontecendo, é porque você está repetindo um padrão de comportamento diariamente. Não está promovendo mudanças. Então é esta reflexão que nós temos que fazer. Vamos nos modificar através do não julgamento e através da percepção. O que é que eu estou fazendo comigo? O que nós estamos fazendo conosco? O que é que nós estamos fazendo com a nossa vida? Deixando ela passar? Deixa a vida me levar, a vida leva eu? Ou será que a gente está pegando a rédea na mão e fala assim: olha, meu dia hoje está planejado. Ainda que você não saiba exatamente o que fazer, coloque ali uma tarefa, 2 tarefas. Mas coloque antes
qual vai ser o seu humor durante o dia, haja o que houver. Um grande beijo, gratidão imensa pela participação de vocês. Continuo pedindo aqui para que vocês possam me trazer sugestões dos assuntos a serem abordados. Aqui sempre é uma troca, eu aprendo com vocês, eu espero também poder contribuir de alguma forma com um pouquinho que eu sei. E além do meu grande beijo, eu quero dizer Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em você.